No episódio de hoje, temos a honra de receber Jorge Rocha, médico, atleta olímpico, foi fundador e CEO de uma das maiores empresas de saúde do Brasil. Além de ser um pai especial para mim e muito inspirador durante toda a minha vida. É com muita honra que recebemos Jorge Rocha. Bem-vindo. Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Jorge, pela oportunidade. É sempre muito bom poder conversar com pessoas como você e poder aprender também todo o ensinamento que vocês têm para compartilhar. E para começar, eu queria já começar com uma pergunta, né, que mistura de diversos assuntos diferentes. E a gente pode dizer que você é uma pessoa que teve várias vidas, né? Jogador de futebol, militar, médico, CEO e até atleta olímpico. E Acho que tive antes três que vocês não colocaram aí. Eu fui abridor de porta de carro na igreja, com 7 anos de idade. Eu abria, antigamente, os casamentos e tudo que entrava na igreja era em uma fileira de carro. Eu fiz primeira comunhão, minha família era muito pobre, fez uma vaquinha, comprou sapato branco, meia branca, roupa branca. A comunhão acabou em meia hora e eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas como eu não tinha dinheiro para ir ao cinema, comprar sorvete, tudo, falei, o jeito é conversar o padre aqui e ficar aqui abrindo porta no carro. Durante um ano e meio, eu consegui, porque o terno cabia, tudo cabia, eu ganhava um trocadinho bom nos casamentos, na missa de 7º dia, e ganhava um dinheirinho bom. Acabou, o terno não cabia mais, o sapato machucava, não dava para entrar mais, o paletó não fechava. Tive que abandonar a profissão bacana de terno e gravata e fui parar no lixão. Porque minha mãe e meu pai eram pobres, então eu não tinha condições. Eu tinha que ir ao cinema, queria tomar um sundae, um sorvete, naquela época era banana split, sundae. E aí eu fui pro lixão catar metal para vender no ferro velho. Passei um ano mais ou menos ali, dos 12 aos 13 anos. E fiquei ali juntos dos urubus. Meu companheiro era os urubus. Minha mão virou um pneu de automóvel e os pés um pneu de caminhão. Dura, grosso, tudo. Mas continuava estudando, só fazia de tarde. De manhã eu ia para o colégio, de tardezinha, 2 horas, 3 horas, dava uma corrida nesses lugares. Depois eu tive um dia, já com 13 ou 14 anos, não me lembro, mais ou menos por aí, eu virei banqueiro de jogo. Porque eu tinha um campeonato carioca, que era 6 clubes, e eu fiz um bolo um bolo de escrito à mão, e esse bolo rolou na empresa. Você tinha que acertar o score, não era só quem ganhava, tinha que ganhar Flamengo 3, Fluminense 1, Vasco 1, Botafogo 0. Se não ganhasse, não tinha prêmio, mas a gente acabava dando para incentivar. Começou na minha sala, escrito à mão, a sala do lado também quis, a gente entrou, cada um botava R$1 lá, não me lembro qual era a moeda, era um cruzeiro. O cruzeiro, isso foi crescendo e tomou conta do colégio inteiro. Aí eu tinha que fazer mimeógrafo, porque na mão já não dá mais. Mimeógrafo, e tinha que contratar uma velhinha para conferir quem ganhou, quem perdeu, quem tinha que pagar. Isso foi, para ser rápido, isso foi crescendo numa velocidade incrível. Começamos a rodar na gráfica. Do colégio passou para outra filial do colégio, da outra filial para outra filial, depois foi para as fábricas. E eu tive que alugar um apartamento, contratar umas 30 velhinhas para conferir no sábado à noite, domingo e segunda, para pagar isso na terça-feira todo mundo. Não tinha computador na época. E eu ganhei muito dinheiro, produzi muito dinheiro para um garoto. Aluguei um apartamento na rua Silva Rabelo 10, apartamento 510 no Meia. E ali eu tinha um quarto que eu guardava as malas de dinheiro, porque eu não podia chegar em casa com dinheiro, senão minha mãe matava. E achar que eu estava roubando, assaltando, alguma coisa. E não podia nem ter roupa, nem comprar roupa. Para sair eu tinha que ir lá, trocar de roupa e sair, com a garotada lá para bagunça. Isso chegou a um ponto, um ano e pouco, até que um dia eu estava no colégio,
já com uns 15 anos, mais ou menos, no quarto ano ginasial, de repente o diretor me chama e fala: "Ô Jorge, tem um senhor aqui ele procurando, ele é delegado, está invernada de Olaria", que antigamente no Rio tinha os 12 homens de ouro. Cada um era dono de um bairro, de uma região, para não deixar crescer bandido. E não crescia mesmo. E esse senhor falou comigo: "O senhor é Jorge Ferreira?" "Sou." "O senhor mora na rua Caxambi, 460? "Moro." "Sua mãe trabalha no armazém ali como caixa?" "Trabalha." "Seu pai é motorista de praça?" "É." "Então é você que toma conta." Eu não vejo nenhum sinal de dinheiro, nenhum sinal de nada. Mas os bicheiros, caiu o jogo deles, eles querem saber quem é para dar um fim em você. E o diretor falou que você é um bom rapaz, é um aluno discreto, todo mundo te conhece no colégio, porque é futebol. E eu tive que ali encerrar meu expediente, pedi mais uma semana para pagar todo mundo e fechar, e acabou minha fonte de dinheiro, mas o dinheiro já estava lá guardado. E foi com esse dinheiro que eu estudei até a faculdade. Aí me formei médico, mas nesse inteirinho eu jogava futebol também, porque dava tempo para jogar futebol à tarde. Eu treinava de 3 às 5, era só um treino por jogo, preparação física. Treinava sempre à parte. Fui do Olaria, juvenil do Olaria, depois fui pro juvenil do Fluminense, do juvenil do Fluminense fui pro aspirante. Antigamente tinha uma categoria chamada aspirante, que era entre o profissional e o juvenil, ali na faixa de 18 a 20 anos, mas eu tinha menos, eu tinha 16 a 17. E tinha tudo para continuar, não era um craque, mas era um bom jogador. Tanto que para jogar num time grande como o Fluminense era naquele tempo, era difícil chegar lá. Um dia viemos de férias, em dezembro, janeiro, estou te falando para você explicar como é que é o negócio. Em janeiro, volta todo mundo às férias, e o Escurinho, que era o ponto esquerdo do time titular, que era da seleção brasileira, chegou perto de mim e me chamava de Ferreira. Lá era Ferreira. Realizei meu sonho. Você realizou o sonho? O que aconteceu contigo? Não, vem cá. Eu estava já uniformizado para treinar, e me pegou na mão, me levou lá fora. Quando eu vi, rapaz, era um táxi amarelo igualzinho do meu pai, e a gente via com uma dificuldade desgraçada. Dali eu dei os parabéns a ele, assim, meio sem graça, fui andando de cabeça baixa. Pensei: vem cá, quem são os meus concorrentes? Por isso que eu digo, desde futebol você tem que saber quem é teus concorrentes. Quem são teus concorrentes? Gerson, Rivelino, Ademir da Guia, Dirceu Lopes. Tinha uma cacetada na minha frente, eu sabia que jogava mais do que eu, e eu nunca seria um Gerson na vida, um Rivelino, nem Dirceu Lopes, nada disso. E aí eu falei: eu parei de jogar futebol hoje, não vou jogar mais futebol, vou estudar. Fui até o vestiário, falei com o técnico: eu não vou jogar no futebol não, eu não quero mais. Mas por quê? Não sei o quê. O diretor veio falar comigo, que chamava Walter Vasconcelos, diretor do Fluminense. Não, você é um jogador diferente, chuta com as duas pernas, está em tudo quanto é lugar do campo. Era um Dirceuzinho, não sei se vocês conheceram o Dirceu, mas era um Dirceu, que chegou à seleção também. Mas naquele tipo de estar em todo lugar do campo, ser bidestro com as pernas, com a mão também eu sou, mas sou mais com as pernas. Mas abandonei. Fui para casa, papai ficou triste, minha mãe ficou feliz da vida que eu resolvi só estudar. E aí foi que eu só estudei, entrei na faculdade, formei médico, fiz doutorado. Como não sabia cobrar, eu não tinha coragem de cobrar de doente nenhum, fui parar, eu fiz mestrado, era assistente do cardiologista mais importante do Rio, que era Armando Ney Toledo na época, e desisti de tudo e fui parar em Caxias para trabalhar com essa, já que eu não sabia cobrar, não ia ganhar dinheiro mesmo. Vou tratar de pobre, porque eu sou pobre que vai em frente. Então eu tive essas profissões todas. De CEO, eu fui para chefe de CTI montei o primeiro CTI em casa particular, em clínica particular, no Rio de Janeiro, e que eu já sabia CTI, tinha aprendido CTI no Hospital do Andaraí, e
Fui para Caxias para montar o primeiro CTI e o Edson, tinha tido um outro episódio de conhecer o Edson, de muita amizade, e ele me chamava, mas eu vou parar em Caxias, tá doido, sair de Ipanema, Leblon, para Caxias. Mas acabei cedendo e fui trabalhar com ele lá. Foi de onde surgiu a ideia de criar a Amil. A Amil foi ideia do Edson. Nem foi ideia, foi uma ideia que ele teve, porque ele viu o balanço da Golden e se impressionou muito com aquele balanço enorme, e ele sabia que o Milton Afonso não sabia absolutamente nada desse setor, e faturava, tinha quase 2 milhões de clientes, ou mais, 2 milhões e meio, e nós faturava miséria naqueles hospitais lá do INPS, em Caxias. Aí ele me chamou num domingo, me acordou às 6 horas da manhã para ir para lá, que ele estava com o jornal do balanço, falou, vamos abrir isso aqui. A Amil. Eu falei, mas eu nunca li nada sobre isso, não sei nada. Se vira, tem 6 meses aí que tu para de trabalhar, vai estudar esse troço, monta uma equipe e começa uma empresa. Foi assim que a minha vida é mais ou menos um resumo, é isso. Aí eu fui soldado sim, fui soldado raso. Aprendi muito no Exército. Muito. O Exército te dá disciplina, te dá que você vive em conjunto, numa sociedade, tem gente rica, gente pobre, você é obrigado a fazer atividade como... A pior é rancho, limpeza de rancho. Tu é o primeiro a acordar e o último a dormir, porque tem que limpar aquelas panelas pro café da manhã, pro almoço, pro jantar, pra vizinha, tu fica o dia inteiro cheio de gordura no corpo. E o outro, muito ruim para os seus colegas, você ser barbeiro. Você é obrigado a cortar cabelo dos colegas. E aquelas máquinas não cortavam, elas arrancavam o cabelo das pessoas. Então, tinha que depois pagar o cabeleireiro para todo mundo. Senão tu apanhava, porra. Então, fui passando por essas experiências todas de se dar. No colégio, isso aí durante esse período todo, eu estudei no Colégio Pedro II. Eu fiz o Exército, estava no 3º ano científico, ia prestar vestibular no final do ano. Mas a Revolução foi em 64, eu tinha 18 anos, em 64, fui logo convidado. Tive uma outra experiência, eu tinha um melhor amigo do meu pai, era um general de divisão, de exército, quer dizer, de 4 estrelas, de exército. Ele era melhor amigo do meu pai, porque meu pai criava passarinho. Então ele também criava, então se cria-se uma amizade entre um pobre e uma autoridade sem ter interesse nenhum. Aí liguei pro meu pai falou, não, pode deixar que eu falo com o Jansen Justo, que era o general, ele vai te tirar disso rapidinho. Bem, cheguei de noite na casa dele, lá já cabelo cortado, tudo, e o meu amigo, o Leitão, que era um colega de turma, falou, eu tô fudido, eu vou servir o Exército. Fudido você tira, então. Mas eu tô quebrado, eu vou servir o Exército, porque o meu parente mais próprio é um sargento. Falei, porra, tu vai ter que servir mesmo. E eu fui para lá, quando eu cheguei na casa dele à noite, falei, tio, chamava ele de tio, de tão íntimo que a gente era. Ele falou, Jorge, eu não vou poder te tirar você dessa, porque eu fui um dos 4 generais que assinou para não abrir exceção para ninguém. Porra, eu falei, tô quebrado. Fui pro quartel no dia seguinte e fiquei lá 2 anos, perdi 2 anos de colégio praticamente, mas valeu pelo aprendizado, eu perdi o medo de tudo, que lá você tem que enfrentar terrorista, enfrentar governador, enfrentar essas coisas todas que a gente enfrentou naquela época. Como eu era pequeno, eu era atirador de elite, eu atirava bem até uns 300, 400 metros, eu atirava bem. Então, toda essa carreira me deu um pouco de casca para enfrentar uma concorrência como foi a concorrência nossa no mercado de saúde. Tem um resumo, né? Legal, Jorge. E então a gente pode considerar que uma das suas primeiras funções nessa trajetória é praticamente de CEO, né? Com toda a questão do jogo naquela época do colégio. Então você já tinha essa veia, né? De
de empresário Não desde sei, cedo. nasceu, eu não sabia, para ser franco, eu não sabia. Quando a gente é jovem, a gente acredita que é capaz de fazer tudo, né? Porque eu achava que era capaz de tomar conta de uma fábrica de automóvel, porque tomar conta de uma empresa de saúde. Eu falei, falando isso com 30 e poucos anos. Então, para mim, era fácil. Eu não pensava muito em outras coisas, não. Eu tinha aprendido no colégio, quando você tinha o primeiro dia, o Colégio Pedro II, que não é um bom colégio, já foi muito melhor, mas não é um bom colégio. Tanto que esse ano, o primeiro aluno, o concurso mundial de matemática, o primeiro e o terceiro aluno era do Pedro II. Foi na China, hein? Não foi aqui não, foi na China, com o concurso. Então, os 2 alunos foram do Pedro II que ganharam o concurso de matemática, que sempre existe. De 5 em 5 anos tem esse concurso, de 4 em 4 tem esse concurso. Então, era um colégio muito bom. E ele começava o primeiro dia, o chefe de disciplina e o diretor entravam na sala e falavam, aqui tem 3 coisas. Quem é ator é aquele cara que finge ser uma coisa e ser outra, né? Quem é ator vai sofrer demais aqui dentro, não tem perdão. Mentira dobra a pena. Não minta. Nunca delate ninguém. Pode ver a pior coisa que você está fazendo, não fale. Porque senão você vai ser um mau companheiro. E não tenha medo de nada. Isso que eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, ouvindo isso. Então, conclusão, e lá praticava exatamente isso. Você não ser ator. Por isso que eu acho o seguinte, o presidente de uma empresa, ele não pode ser um ator. Fingir que é bonzinho, que não tem defeito, só tem qualidade, sabe tudo, conhece tudo. Mentira. Então eu cheguei lá, assim, com muita facilidade, eu não tive muita dificuldade, assim, no setor de liderança, tá entendendo? Eu tinha dificuldade no setor de conhecer, nunca tinha estudado contabilidade, tive que fazer curso de mestrado em administração lá no Fundão, no COPEAD, para aprender essas coisas todas. Eu levei 2 anos lá. Então, porque essa parte de contabilidade... Uma pergunta que eu tenho é relacionada principalmente à empresa, né? A Mil, assim. Claro. Como que você vê construir uma empresa do zero, né? Tem muita gente querendo ser empreendedora hoje, muitos jovens querendo ir para o mercado, né? Criar inovação, criar uma nova empresa. Como que você vê, principalmente, você construir uma empresa do zero, de Caxias, né? Para se transformar, junto com o time, na maior empresa de saúde do Brasil, da América do Sul. Da América do Sul, exatamente. Como é que você... Da América Latina, vai ser franco. Essa construção? Olha, eu penso o seguinte, Rodrigo. A primeira coisa é aceitar aquele desafio que a sua vida vai ser um pouco diferente das demais. Você vai sofrer para burro para colocar essa empresa no ar. Mas o espaço é o seguinte: primeiro, sonhar. Qual é o jeito da empresa que você quer? Quer que seja homem ou que seja mulher? Você quer que a sua empresa seja vista como homem ou como uma mulher? Homem, a gente já pensava em Bradesco, em Golden Cross, né? Aquele vendedor meio safado, gordo, metido da média muito boa. E eu achei que a nossa empresa seria uma mulher, intelectual, outra coisa. Outra coisa, você não pode abandonar os seus sonhos. Os sonhos de você construir a empresa, seja qual é o vento que for, o terremoto que vier, o furacão que vier, você tem que estar ali com aquelas suas ideias corretas, certas. Estudar profundamente o mercado, como é que ele funciona, como não funciona, essas coisas todas. Uhum. É a base do negócio. Formar uma equipe, como se diz, de pessoas normais, mas que juntas são capazes de fazer coisas anormais. Então tem que ser pessoas diferentes uma da outra, completamente diferentes. Eu era o Paulo Marco era completamente doido, o Carlinho achava que tudo ia dar errado, o Júlio falava que estava tudo errado, e no conjunto ali a gente se entendia e ia fazendo a empresa. É que eu achava o negócio da banda, que você falou da banda, né? Eu falava da banda, né? O John Lennon era um gênio.
encontrou com o Paul McCartney num coral de igreja. Eu falei, puxa, a gente podia fazer, sempre tive um sonho de fazer uma banda, mas nunca consegui. Poxa, o Paul McCartney falou para ele, eu tenho um conhecido bom guitarrista, que era o George Harrison. E aí ficou faltando o baterista e botaram um tal de Schmidt, que era o melhor baterista lá da cidade dele lá. Foram para Hamburgo com um desastre. O lançamento deles em Hamburgo foi um desastre. Tanto que o Schmidt, que era o baterista, ficou por lá. E aí, naquele desânimo todo, então vamos pegar o Paul McCartney, não, o Ringo, que o Ringo era um dos piores bateristas que tinha. Mas ele deu a liga, ele conseguiu ali, eu acho, não sei como é que é a história, mas deve ser essa. Ele chegava perto do John Lennon e falava, John Lennon, o Paul McCartney compõe música muito melhor que você. Aí o cara se arrebentava lá de fazer, o Paulo Marco fazia exatamente isso. Poxa, olha, a Golden tem muito mais de imagem, muito mais. Vocês são uns merda nisso de marca. Então, conclusão, você acabava tirando o marco de você. Então, eu acho que ali foi essa sinergia de pessoas diferentes, quando dá resultante disso, é extremamente forte. É aquilo que eu falo, pessoas comuns transformando, fazendo coisas incomuns. Foi o que a gente fez. Quando a Mil começou, tinha 0 de clientes. A Golden tinha 2,5 milhões de clientes. Era quase... Todo mundo teve que se vestir de Don Quixote e ir lutar contra aqueles moinhos de vento grande num sonho. Vamos sonhar e ganhar essa porcaria. Nem que demore 10 anos. E a nossa concorrência não vai ser a Interclínica, Intermédica, entre não sei o quê. Vai ser a Golden. Vamos partir para cima da Golden. A corrida é de 2 cavalos, vamos agredi-la, porque tem que agredir para tirar do lugar. E aí ficou aquelas dúvidas, né? Como que a gente chega lá, como não chega. Aí nós tivemos a ideia de, olha, eles são a empresa mais famosa do mundo. Eles eram que nem Brahma, cerveja é Brahma, caminhão é Mercedes, Xerox é Xerox. Então, conclusão, eles eram o próprio nome do produto, era o nome deles. Eu falei, olha, eles podem ter o melhor, ser o maior marketing que tem, a maior imagem é deles. Mas nós vamos ter o telefone mais famoso de saúde deles. Quando eles pensarem em saúde, eles vão ligar para a gente, não vão ligar para a Mil. Vão ligar para o nosso telefone. E assim nós fizemos essa estratégia do telefone, ligue para 1.231.000, e todo filme começava, que o nosso marketing era de cabeça invertida. A gente começava logo falando que era 1.000, porque a primeira impressão tinha que ser alguma mensagem que você queria dar 1.000 logo de saída. E depois terminava também sempre com ligue para 1.000, mude para 1.000, e foi assim que a gente foi crescendo devagar. Agora, quem fez a gente crescer foi a Petrobras. Porque a Petrobras fez uma concorrência, a gente tinha 50, naquela época não tinha, chegava a 50 mil clientes. E a Petrobras tinha 150 mil funcionários naquela época, foi funcionário dependente. Aí eu fui de branco para a concorrência, porque todo mundo sabia que é vendedor. Eu falei, eu vou de branco, o cara vai me dar mais credibilidade. Era um coronel do Exército que era o chefe de recursos humanos. Fez a concorrência, abriu o nosso... Mas ele fez várias perguntas pela proposta de cada um. E a nossa era a pior proposta, no sentido, Santa Catarina, nós não temos condição de dar porque lá ninguém atende. É só Unimed. Então, os outros, não temos, vou montar o hospital, a gente faz não sei o quê. Aquelas histórias todas de vendedor. E eu fui sempre falando a verdade, como sempre aprendi a falar a verdade. Só menti uma vez na minha vida, para minha mãe, quando teve câncer. Aí eu não ia falar para ela, com 78 anos de idade, que ela não tinha mais possibilidade cirúrgica nem terapêutica. Aí fiquei mentindo, dizendo que ela tinha levado um tombo, e o tombo ficou em hematoma. Conclusão, inventei uma história para que ela tivesse paz e tranquilidade. Então, a
a 1000 foi feita em cima da Golden, marcando a Golden e se preparando para um grande ataque final na Golden. O marketing da empresa não era eu que fazia, mas eu que vestia o terno. Então o presidente é que tem que vestir o terno do marketing. Eu quero assim. Eu gostaria que fosse assim. Tá entendendo? Mas não faria. Quem fazia era a Promax lá. Mas sempre participava de tudo. Não saía nada do marketing que eu não via. Bom ou ruim. Uma coisa que eu cresci escutando você, até a questão que você comentou do Dom Quixote, né? São duas histórias. Uma delas é a questão do Quixote, que até a gente teve cachorro, o nome Quixote. Tudo, o nome do árabe é Quixote. E é um sonho, né? Aquilo era um sonho. Como é que tu vai ganhar da Golden? É um sonhar. E o Quixote significa esse tipo de desafiar uma coisa impossível, né? Vencer uma coisa impossível. E a outra história, que também, querendo ou não, tem uma ligação com o Dom Quixote, é a história do Peter Pan, né? Que eu também cresci vendo a história do Peter Pan e até hoje eu sou fã. O que você acha que o Peter Pan te ensinou e qual é a imagem dele assim que você traz para sua vida? O Peter Pan era o seguinte: a empresa pode ter muitos defeitos, mas não pode envelhecer. Ela tem que estar sempre nova, criando coisas novas, oferecendo produtos novos. Produtos que eu digo melhorando o produto antigo. Eu não sou a favor de muito produto, não. Eu confundo o cliente. 2 ou 3 produtos e pronto. E foi assim que a 1000 começou, com 2 produtos. Tinha um produto internacional, que aí já acho que já é uma outra empresa. É uma coisa diferente. Porque eu não sou a favor daquele todo. E o Peter Pan é isso, você nunca deve envelhecer. Você pode estar com 70 anos, mas ser jovem. Olha, eu estava com 57 anos e fui parar na Olimpíada. Era o cara mais velho da Olimpíada. Todo mundo me procurava lá para dar entrevista, porque o senhor é o mais velho, como tu conseguiu montar cavalo? Eu falei, eu comecei com 47 anos, 49 anos, 47, 49, não me lembro mais. E, poxa, me dediquei. Todo dia, não almoçava, montava na hora do almoço, pegava treinadores melhores, estudava, lia, teoria, essas coisas todas para chegar na Olimpíada. Acabei chegando, né? É claro que eu não fui o melhor, nem podia ser. Isso aí é para quem começa com 7, 8 anos a montar cavalo, é que pode ser o melhor. É igual a futebol, você vai aprender futebol com 40 anos, como? Mas eu cheguei num nível de alto nível, de nível de seleção. Na época eu era o 48 melhor cavaleiro do mundo, quando eu cheguei na Olimpíada. Fantástico. É incrível. Fantástico. Mas dedicação. Aquilo, foco naquilo e vou em frente. A gente tem até 2 perguntas relacionadas à sua fase de cavalo, mas uma antes de... Acho que o Conrado quer perguntar sobre isso, mas eu gostaria de perguntar uma antes. Que é uma relacionada... Como começou a sua paixão sobre o cavalo? Tem uma história muito interessante que você fala que você alugou o cavalo, aí voltou para casa. Não, o cavalo, eu comecei a gostar de cavalo. Tinha uma chácara. Eu morava na zona rural do Rio de Janeiro, né? Era Meia, Caxambi era a zona rural do Meia. E atrás de mim tinha uma chácara, que o homem tinha 2 cavalos lá. E muito pequeno, com 6 anos, 7 anos, eu fui à cocheira dele para ver o cavalo e senti aquele cheiro. Aquele cheiro parecia cocaína, rapaz. Entrou dentro de mim e eu falava, puta, como eu gosto de ficar do lado de cavalo, como é gostoso o cavalo. E aí eu vinha mais cedo da escola, isso no primário já, e tirava leite das vacas lá que tinha lá, e tinha uma vacaria, tirava leite, ajudava a tirar leite na mão, que não tinha máquina naquela época, e ele deixava dar uma volta de cavalo no domingo. E assim foi. Um dia eu saí de tarde da cavalo e voltei, eram, sei lá, 10 horas da noite, um negócio desse, pô. Aí, pô, onde que eu vou botar o cavalo? Tudo trancado, portaria trancada, lá da chácara dele, as vacas trancadas. Falei, puta merda, tem que levar esse cavalo para casa. Mas não tinha, o terreno lá em casa era pequenininho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou botar o cavalo dentro do banheiro.
Aí botei o cavalo no banheiro. Aí minha avó, coitada, já velhinha, saiu de noite para fazer xixi. Quando abriu a porta do banheiro, foi um escândalo desgraçado, não era o cavalo lá. Quase me mataram lá. E aí eu tive que abandonar a história do cavalo. Mas ficou latente dentro de mim. Sempre quando eu podia, eu montava lá um pouquinho, mas sumiu, o cavalo sumiu de mim. Mas nunca, sempre eu falava para mim, o dia que eu tiver um pouquinho de dinheiro, eu vou comprar um cavalo. E assim, quando eu mudei para São Paulo, aqui tinha um lugar que deixava você ter um cavalo e ficava lá alugado, 1, 2. A gente chegou a comprar 3 e andava, eu e meus filhos juntos, aos sábados e domingos, andava a cavalo de manhã, a família. Mas ninguém gostou de cavalo, a não ser o Vinícius. O Rodrigo não gosta de cavalo de jeito nenhum, porque ele ficou pendurado numa árvore. É verdade. É verdade, a experiência com o cavalo nunca foi tão boa. Nunca foi boa, não. Ele ficou de pendurado. O cavalo disparou para vir para casa e ele ficou pendurado lá no árvore. Cadê o Rodrigo? Pô? É verdade. Todo mundo procurando o Rodrigo está pendurado na árvore. Mas era um cavalo que chamava Picolé. Picolé. Mas de manso não tinha nada, porque o cavalo foi estrago no meu irmão e outras pessoas. Ele era preguiçoso para andar. Então, quando ele via que estava voltando para a cocheira, ele disparava. Isso, ele disparava. Ele e todos os outros cavalos, né? Cavalo sempre faz isso. Você sabe, eu vou abrir para o André perguntar também, que eu sei que ele estava querendo perguntar, mas só para não perder a conexão do cavalo, eu acho que quando bate a paixão algumas coisas, não tem volta, né? Meu pai, ele cria cavalo também, manga larga, e é muito engraçado como ele... Manga larga paulista ou... Marchador. Ou mineiro? Marchador mineiro. Marchador. A gente tem neto do Quixote cambiaço lá em casa, acho. Isso é ótimo. E meu pai, ele sempre foi da pesca, né? Mas ele um dia foi no leilão com um tio meu, que já criava cavalo, e o meu tio que estava vendendo um cavalo pediu pro meu pai ficar dando lance lá para aumentar o valor. O preço. Aí, em determinado momento, acabou, chegou a mulher lá com papelado pro meu pai assinar, dando parabéns. Ele tinha comprado o cavalo, também não tinha onde pôr. E aí, a partir daí, ele pegou uma paixão incrível e até hoje ele é o que ele mais gosta de cavalo. É uma distração boa, O cavalo é apaixonante. Voltando um pouquinho para a parte corporativa, o que você considera mais importante em profissional? O conhecimento técnico ou a boa percepção das pessoas, das situações? Olha, a primeira coisa, a gente entrevistava muito gerente, né? Eu sempre acreditei em fazer o profissional do que comprar pronto, vamos dizer assim. Já pegar um sujeito experiente, com a mania dele, com o jeito dele. Hoje a preferência, pelo visto na Mil, é isso. Contrata profissional. Mas na nossa, eu prefiro isso. Porque pegar um cara que já sabe, eu não me interessa o que ele sabe. Eu quero saber se ele está pronto a aprender coisas novas. Porque o que interessa, a administração vai mudando sempre, né? Então, ele precisa ter a mente aberta e a disposição de querer aprender. Porque o que sabe é um problema desgraçado. Ele já sabe, ele não quer sair daquela posição de entrar. Então, a primeira coisa que eu tentava entender nele é se ele era um cara que era atualizado, tentava estar sempre na ponta do ensino, estar sempre ali, junto com o último conhecimento, a última notícia, o último interesse. Estava sempre interessado em muita coisa. A segunda coisa que eu vi era o seguinte: o cara tem que aprender a escutar rápido, falar rápido, pensar rápido e andar rápido e sozinho. Que aquele cara que você fala uma coisa, o cara não entende, você tem que repetir de novo. Pensa rápido, rapaz, pelo amor de Deus. Ande rápido, certo? Pedir um troço não é para fazer daqui uma semana, começa a fazer hoje. E fale rápido. O que você está errado, fala. Então, é pessoa rápida. Eu gosto de pessoas que eram rápidas. Então, eu via muito esse lado de andar rápido. E saber trabalhar em equipe, né? Formar, não querer ser o
Pelé, o Romário, o Maradona, não. Então, uma pessoa de grupo, trabalhar com grupo e formar um time de grupo mesmo, porque sozinha numa empresa ninguém faz nada. A vantagem do líder é deixar os outros crescer e sair bem. O cara que toma conta da empresa, ele tem que saber dividir tudo com os outros. Ele não pode não dividir. Nunca deixe um funcionário abandonado no caminho. Mesmo que ele seja ex-funcionário, mas se ele estiver precisando da empresa, a empresa tem que socorrer. Não para dar emprego, porque se ele saiu é porque ele não preenchia as habilidades que você precisava, né, daquela função com ele, nem em outras funções. Mas deixar abandonado, nunca. Nós tivemos vários casos de clientes, de ex-funcionários que tiveram doentes, tiveram problemas e nós não abandonamos. Então, isso os outros veem, acredita na empresa, acredita na liderança da empresa. Que você não é usou, desprezou e pronto, acabou. Não, você está ali com ele foi importante para você um período, deixou de ser, porque é normal. Ele não tinha aquele espírito de se atualizar, de acompanhar, de não sei o quê. A empresa cresce mais do que as pessoas. Geralmente, há uns períodos de escuridão no meio da gente. A empresa, de repente, cresce muito mais do que o nosso conhecimento. Aí você tem que buscar esse conhecimento, tem que ter disposição para buscar esse conhecimento. Foi por isso que a gente se juntou com o HSM, né, do Salib, e fomos junto com ele para o mundo inteiro aprender novos conhecimentos. Porque o conhecimento de uma empresa de, 200 mil clientes é um. O conhecimento de uma empresa de 4 milhões é outro. Então a gente andou aí da Dinamarca, dos Estados Unidos à Dinamarca. A Dinamarca nós fomos buscar um sujeito chamado Klaus Müller. Era o único especialista que tinha de pegar coisas complexas e transferir para aquele funcionário mais simples do mundo entender o que a gente queria dele, o que ele queria, a gente queria fazer com a empresa. E ele fez isso muito bem, veio várias vezes, passava meses aqui treinando garçom, primeiro treinava a gente, depois treinava o gerente, depois treinava os funcionários de baixo, até chegar o garçom. Até o garçom sabia o que ele estava fazendo ali, qual era a função dele. Pelo menos ele tinha informação. Se ele fazia, era outro problema, mas é a informação. E fomos em todos esses grandes best-sellers aí de livro. Muitos escreveram sobre a gente, até capítulos inteiros sobre isso. O telefone, então, foi quase um capítulo inteiro Foi um capítulo inteiro do livro do Stan Rapp. Então, conclusão, a empresa tomou outro vulto. Durante 20 anos, a empresa não era empresa. Era uma grande escola de ensino, uma empresa de ensino. Todos nós estudávamos, todos nós dávamos aula. Por exemplo, a gente ia para fora, tinha uma aula de, com o Al Rees, que era um cara bom de marketing, de publicidade. Aí a gente vinha, treinava a empresa inteira que aprendeu, dando aula, cursos, tinha cursos de ano inteiro. Então, conclusão, a metade do tempo as pessoas não trabalhavam, elas estudavam. Pegando um gancho dessa parte aí de formação profissional mesmo, se você pudesse dar um conselho para quem está começando, né, a carreira profissional, que conselho você daria? Conselho para quem está começando a se focar, né? Ter a empresa como fosse dele, né? Ele trabalha muito melhor se ele achar que ele faz parte daquela empresa e a empresa faz parte dele. Não ser uma pessoa que está ali aprendendo alguma coisa para depois trocar de empresa, como a maioria dessas empresas multinacionais fazem, né? A pessoa passa um período, já pegamos o que ele sabia, o que ele não sabia, e fica num zigue-zague que não sai do lugar. É diferente, esse negócio de empresa é diferente. Eu, por exemplo, prefiro uma empresa menor. Mas não é menor. Por exemplo, eu prefiro
ser uma Suécia do que ser uma Índia. Eu prefiro ser uma França do que ser um Estados Unidos. Prefiro, acho que se vive melhor, se cria melhor. Uma coisa que eu cresci vendo você também falando, eu tive a oportunidade de ver bastante apresentações que você falava da analogia dos passarinhos, né? E você já até citou do vovô ter criado passarinho, tudo. Você pode dividir com a gente essa teoria do passarinho? Claro. O papai era chofer de táxi e completava o salário dele lá criando passarinho. Então fui criado dentro de um quarto de passarinho, né? Eu fui criado com alpiste, não fui criado com leite. Então, conclusão, eu comia mais alpiste que leite. E quando eu comecei a reparar lá que cada passarinho tem uma sua função. Então, por exemplo, os passarinhos muito bonitos, aqueles que são lindos mesmo, ave do paraíso, o passarinho mais bonito do mundo. Depois vem o diamante gold, que qualquer pintor pintaria aquilo com o maior prazer do mundo, porque aquilo é uma combinação de cores, tem um tom de cor incrível. Né? Um tucano mesmo, vamos passar para o brasileiro, um tucano é uma beleza. Se tu vê um tucano limpinho, tomando de banho tomado, é uma pintura. Agora, não cantam, né? Eles não são capazes de cantar. Não há nenhuma hipótese de você ter um canto bonito num passarinho bonito. Tem o cardeal, que é um passarinho mais ou menos bonito, vamos dizer assim, é bonitinho, e um cantinho também bonitinho. Já os passarinhos que têm cantos que agradam, por exemplo, o coleirinho é um passarinho preto e branco, feio pra cacete, mas é o que dá maior número de cantos por minuto, chega a dar 20 cantos por minuto. E numa altura muito alta, proporcional ao tamanho dele. Mas é feio, não é bonito. O curió fica 3 minutos cantando, sem parar, repetindo aquele canto, sem parar, 3 minutos. É marrom e preto e tem um bico horroroso, feio que não é desgraçado. A sabiá é o canto mais bonito que existe. É o canto da mata mesmo. Ela consegue dar todas as notas de uma orquestra. Mas a bicha é feia e suja, porca. Se botar ela na parede, no outro dia está todo sujo a parede. Ela suja tudo, mas canta bonito. É a rainha do canto. Como a ave do paraíso, é a rainha da beleza e nem abre a boca. Então, conclusão, não tem. O pardal, esse pardal que todo mundo conhece, ele tem 2 qualidades. Ele não canta e é feio. Outro vai dizer, então para que ele serve? Ele é o único cidadão do mundo. Olha, quando eu fui assistir o Peter... Peter alguma coisa, esqueci o nome dele agora. Tom Peters. O Tom Peters, no Canadá, eu cheguei no Canadá, estava a 18 graus abaixo de zero. Gelo de 2 metros de altura. Aí estou entrando no hotel, estou vendo um troço mexendo dentro do gelo lá, pô, falei, que diabo é isso, pô? Da neve, né? Aí eu fui olhar, era um pardal. Falei, pô, pardal aqui, rapaz, 18 graus, longe pra cacete. Tava lá o pardalzinho. Depois, na Olimpíada, lá na Austrália, que é do outro lado do mundo, cheguei lá, fiz a minha entrada lá no aeroporto, peguei as malas, estou saindo. Quando estou saindo do aeroporto, quem é a primeira pessoa que eu encontro numa árvore? O pardal. Então, é o único cidadão que frequenta o mundo inteiro. E segundo, ele não aceita gaiola. Ele morre na gaiola, ele não come. Não aceita prisão. Tem a liberdade dentro dele. Então, são características de cada um. Então, numa equipe, numa empresa, não queira que a ave do paraíso vai cantar ou que vai ser melhor do que o outro. Cada um tem sua característica, cada um tem suas possibilidades. Você tem que saber usar cada um em cada momento. Esse aqui é mais ou menos a história da história de uma palestra que eu fazia sobre passarinho. Você não vai tirar canto do diamante gold, você vai ter que botar um microfone bem alto, porque ele canta tão baixo que ninguém consegue ouvir a 1 metro de distância. Então, cada um tem a sua habilidade. É verdade.
Você durante a vida teve alguns tombos, né? Uns tombos de tombo de cavalo mesmo, que te fraturou, teve parada cardíaca, até Duas. Uma doença que você enfrentou. Tive um câncer. E até começando a empresa também, com certeza passou por algumas dificuldades. É difícil a número 0, porque tu trabalha, faz um barulho desgraçado, bota anúncio. É que nem avião na pista. Ó, empresa começando do 0 é que nem avião. Vai devagarinho até pegar a sua pista, chega na pista, faz um barulho desgraçado, treme o avião todo, aí sai devagarinho, como fosse andando. Aí vai pegando força, até que ele levanta voo. A empresa tem que ter essa paciência que veio do 0. Em 2 anos não se faz nada, em 3 anos não se faz nada. Agora, o que te dava força nesses momentos tão difíceis assim? O que fazia você querer lutar, te dar tranquilidade e falar, olha, vou sair do outro lado? Quando tem muito vento, você não sabe para onde vai. Não tinha muito vento. Então a gente tem que dar certo porque tinha que dar certo. Quando tem muito vento, o navio não sabe nem para onde vai. Agora, quando não tem vento, você que tem que fazer força para aquilo andar. Então, eu acho que como a falta de opção era grande, e o desafio era aquele e aquele, não tinha outro, ou então voltar para Caxias, então a gente lutava até o fim. Agora, com isso, tinha arritmia cardíaca, tinha o diabo, né? Taquicardia, tinha tudo que deve acontecer. Isso vocês têm que estar preocupados, inclusive quando entra num trabalho novo, né? Qual foram os 2 filmes que marcaram a sua vida e que te ensinaram alguma coisa? E depois a gente pode falar também dos 2 livros que você recomenda as pessoas lerem, que é imperdível. Bem, filme... Poderoso Chefão, que é uma aula de administração, né? Aquilo, se você vê como uma aula de administração, aquilo é uma aula de administração. Como se administra um negócio. É claro que não precisa ter aquela violência toda, mas os conceitos que tem é aquilo, né? Então, conclusão, ali tem muita aula boa. Poderoso Chefão, para mim, foi um filme que me marcou muito. Eu gosto muito do Forrest Gump. Forrest Gump é a ignorância, é a mãe da felicidade. A felicidade vem com a ignorância. Então, o Forrest Gump nada mais é que era uma pessoa, ele era autista, né? E meio AS, mas ele é autista mesmo, típico autista, né? Corre, não tem discussão. Vai pegar camarão? Vamos pegar camarão. Então ele é aquele tipo autista, bota o foco e acabou, vamos em frente. Também foi um filme bom. O livro, eu não diria que... O primeiro livro que eu li inteiro num dia foi um livro de um professor meu, chamado... Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu me lembro. E o outro livro bom se chama O Mito da Caverna. Então ele fala sobre... Sai dessa escuridão dessa caverna que você está, a escuridão é fechar o olho para tudo, e que você vai ver muita coisa que você pode descobrir ainda que você nem pensou que existe, né, nesse mundo do corpo humano. Esse é um grande livro. E o outro livro é do Carlos Heitor Coni, chamado O Vento. Eu li num dia, porque eu não gostava de ler, e ele me ensinou a ler. Ele me fez se interessar por ler. Então ele era meu professor, acabei gostando e peguei a mania de ler. Eu cheguei numa época, quando eu fiz concurso para o CTI e para o NPS, que era um concurso nacional, eu chegava a ler um livro por dia. Lia marcando e depois no outro dia, meio-dia, relia o que eu marquei e ia embora. Então, conclusão, peguei uma velocidade de ler tão grande que agora já não tenho mais, já perdi já. Que é treino, né? Ler é treino. Ler é hábito e deixar de ler também é hábito. Você perde o hábito de ler é um problema, mas eu ainda leio alguma coisa. A gente comentou um pouquinho já sobre a questão da Olimpíada, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi essa experiência de ser atleta olímpico
e até como você comentou, talvez aí o mais velho da delegação, quiçá dos próprios Jogos do Olímpicos. Da Olimpíada. Não era da delegação do Brasil, não. Eu era o mais velho da Olimpíada toda. De todos os atletas, todo mundo. É sempre alegre, né? Tá no meio de jogos, todo mundo atleta, cheio de adrenalina, cheio de esperança, todo mundo com esperança de se apresentar bem, outros com certeza de ganhar, outros com certeza que vão fazer presença, é claro que era o meu caso, porque eu não tinha assim, treinamento suficiente, nem cavalo suficiente para ir lá para frente, né? Então é um ambiente muito, 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 muito bom, é uma coisa boa. Seria, na minha opinião, a guerra do futuro, que a guerra do futuro seria através dos esportes, não através de bomba atômica nem nada. Quem é o melhor do esporte é que é o melhor. E no campo de futebol, na pista de corrida, que você vê quem são os melhores. Não dando tiro, soltando bomba atômica, nem esse negócio, não. Pensava eu que ia caminhar para isso depois da Segunda Guerra Mundial. Mas não. Como eu também pensei que o radicalismo ia acabar 30 anos atrás, quando caiu o Muro de Berlim, e continua com esse radicalismo maluco aí. Mas temos que ter fé que o Brasil vai sair disso, vai crescer. Essa juventude nova é bem melhor que a juventude atual. O pessoal que vem de baixo está melhor do que os que estão saindo. E nós estamos deixando um país pior do que recebemos. Nossos pais deixaram um país muito melhor do que vocês todos já têm mais de 30. Com certeza, 30 anos atrás era muito melhor, mais seguro, escola pública melhor, tudo melhor do que nós vamos deixar aí uma baderna desgraçada. É verdade. É isso, meus pessoal. É isso, Jorge. Muito obrigado por dividir essas histórias e esses ensinamentos com a gente e com os nossos ouvintes. Um abraço a todos.